A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos, professores, pastores, todos que amam a Escola Bíblica Dominical, lição de número 7, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã, 16 de novembro de 2025, último dia 15, foi o dia da proclamação da República. São 136 anos, né, da proclamação da República. Foi em 1889, 15 de novembro. O brasileiro não comemora muito o dia 15 de novembro, é feriado, né? Mas ninguém comemora essa data com muita alegria, etc. Um dos motivos é porque foi um golpe, né? Um golpe militar que derrubou a monarquia. Então não é uma data muito celebrada. Mas o Brasil é uma república, né? O nome oficial do nosso país é República Federativa do Brasil. E no último dia 15, sábado, foi a comemoração do aniversário da República, 136 anos de proclamação da República Federativa do Brasil. Bem, dia 16, domingo, aula de número 7. Vamos então para o nosso texto maior, texto principal, texto áureo. Está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A nossa verdade prática declara: o cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. A leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9, e na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5. Então nós vamos iniciar a leitura bíblica em classe com o texto áureo da lição de número 7. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas, sim, poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então essa é a leitura bíblica de classe. Vamos para os objetivos da lição de número 7. Primeiro objetivo, levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas. Segundo objetivo, encorajar os alunos a assumirem a responsabilidade ativa sobre os seus pensamentos, conforme a instrução bíblica do nosso texto áureo, que está em Filipenses capítulo 4, versículo 8.
E terceiro objetivo da lição 7, conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e na necessidade de vigilância contra pensamentos malignos e destrutivos. Bem, vamos pensar um pouquinho então em nosso texto maior, nosso texto áureo de Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Bem, esse texto áureo, que é o capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Filipos, ele exorta nesse capítulo 4 os irmãos a cultivarem o fruto do Espírito. Então a expressão quanto ao mais ou finalmente é a tradução do termo grego toloipon, que significa quanto ao resto, né? Como se ele estivesse fazendo um fechamento da carta. No meio de uma carta pode ser acrescentado então um novo assunto, quando ele fecha, porque ele está finalizando aquele assunto anterior. E aqui nós temos um exemplo também na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Olha só a declaração dele. Finalmente, olha lá, quanto mais, ou seja, finalmente, irmãos, vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então olha como é simétrico a ideia do finalmente, porque ele está concluindo aquele assunto. Não significa que ele está encerrando a carta, mas que ele está concluindo aquele pensamento. Então, na própria carta de Paulo aos Filipenses, existe também uma declaração muito similar em Filipenses 3:1. Olha só o que ele diz. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é seguro para vós. É a mesma ideinha lá do finalmente. No caso aqui do nosso texto áureo de Filipenses capítulo 4, versículo 8, a expressão é usada para dar início a porções finais da epístola. Não introduz um novo assunto, como antítese, mas sim exorta os cristãos de Filipos o que eles deveriam fazer em adição ao poder protetor do Senhor. Mas o versículo aponta ou sinaliza que o apóstolo Paulo estava chegando ao fim da epístola. As virtudes aqui alistadas são aspectos do fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Paulo fala do fruto do Espírito de maneira singular, mas apresenta 9 aspectos desse fruto. Então, o fruto do Espírito devendo ser consideradas como algo que surge mediante o cultivo e o desenvolvimento da espiritualidade de cada pessoa. Então, essas virtudes é que devem ocupar as nossas mentes, devendo sempre ser levadas em conta por nós, em nossa inquirição espiritual. Então, Deus nos guarda, Deus nos dá a paz como um dom, mas também temos obrigações e precisamos cultivar as virtudes espirituais. É verdade que Deus concede graciosamente os seus dons, mas eu também tenho que desejar e buscar e ocupar a minha mente nas coisas espirituais. Sem essas virtudes, o ideal cristão não vai concretizar. Não é possível que a pessoa venha a gestar
no seu coração esse fruto, senão se ele busque. Então eu percebo que tem pessoas que são revestidas de poder, são batizadas no Espírito Santo, tem dons, fala línguas, às vezes é usado por Deus através de revelação ou de profecia, pessoas que Deus capacita para dom de maravilhas, dom de cura, os 9 dons expressos ali em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Mas eu percebo também que existem algumas pessoas que, embora tenham o revestimento de poder, não têm gestado o fruto do Espírito. Então nós não podemos excluir uma coisa de outra. Se você já foi revestido do poder, continue pedindo para Deus agora o fruto do Espírito. Que esse fruto do Espírito possa ser gestado no seu coração para você exercer os dons espirituais com sabedoria, com os aspectos do fruto do Espírito. Então, uma pessoa que exerce os dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12, com o fruto do Espírito de Gálatas 5:22, é uma grande bênção, porque ele vai usar os dons que Deus lhe deu com o fruto do Espírito, que é a humildade, o amor, a paz, a longanimidade, a benignidade. Olha, é uma bênção de Deus. Agora, o que eu percebo às vezes é pessoas que até têm o dom espiritual, mas não têm o fruto do Espírito. Aí é uma tragédia, porque aí não vai edificar a igreja. Para haver edificação da igreja, porque esse é o objetivo dos dons espirituais. A Bíblia é clara que Deus deu os dons para a edificação dos fiéis, do corpo. E essa edificação só acontecerá se esses dons forem exercidos com o fruto do Espírito. Aí sim haverá conforto, exortação e consolação, como se diz sobre a palavra profética. Então, sem essas virtudes, o ideal cristão não pode concretizar-se na vida de uma pessoa. Então, busque o fruto do Espírito, que você possa gestar no seu coração o fruto do Espírito. Graças a Deus. Então, o nosso textório diz assim: tudo que é verdadeiro. A expressão tudo que é verdadeiro vem do grego aleté. Aleté significa verdadeiro. Deus é a norma de toda a verdade, como também seu padrão e fonte originária. Ele é a verdade. Nas páginas do Novo Testamento, a verdade é frequentemente sinônimo do próprio Evangelho. E conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis o Evangelho, é o Evangelho que muda o seu caráter. A verdade aqui que ele se refere não é uma ideologia política, não é o pensamento filosófico, não. É a palavra de Deus, é o Evangelho da cruz, que é o poder de Deus, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, o que é verdade? E conhecereis a verdade vos libertará. É conhecer a obra que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. É conhecer o Senhor Jesus, é ter o novo nascimento. Essa é a verdade. E, portanto, no Novo Testamento, a verdade é sinônimo do Evangelho, conforme revelado em Cristo. E Cristo é a verdade personificada. João capítulo 14, versículo 16. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras do Senhor Jesus. Então, aquelas coisas que concordam com a natureza de Deus na pessoa de Cristo, que é o Verbo que se fez carne, são verdadeiras, em contraste com a falsidade, com a hipocrisia, com as ideologias deste mundo. Aquilo que não se assemelha inerentemente a Deus, necessariamente é falso. Aquilo que não é verdade, necessariamente é mentira. O oposto de Deus são as coisas insinceras, ou seja, a mentira, a hipocrisia, pretensiosas ou falsas.
não podendo elas representar a verdade objetiva de Deus em qualquer sentido, seja espiritual ou não, não importa. Então, tudo que é verdadeiro é a primeira expressão. A segunda é tudo que é honesto. Ou então você pode traduzir pela palavra respeitável. Vem do grego semna. Semna significa honroso, reverenciável, venerável, ou seja, honesto. Aos diáconos se pede que tenham essa qualidade. Está lá em 1 Timóteo 3,8, que sejam honestos, reverenciáveis. Mas aqui essa mesma virtude é requerida de todos os cristãos, todos os crentes, não só dos diáconos. Os crentes devem exibir uma dignidade que se deriva da salvação que tem a ver então com elementos morais. Então, os diáconos se pede que tenha essa qualidade. E essa palavra, honesto, no sentido de venerável, respeitável, ela se encontra no Novo Testamento, nos trechos de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, versículo 11, e Tito, capítulo 2, versículo 2. A terceira expressão fala tudo que é justo. Então, olha só, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto e agora tudo que é justo. A palavra justo, do grego dikaia, significa equitativo, a ideia da justiça, satisfatório em todas as obrigações para com Deus e para com o seu semelhante. Essa é a forma adjetivada da retidão salvadora, que nos é dada através da fé, a saber, a própria justiça de Deus, a própria retidão de Deus, conforme está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 21, a qual é lançada na conta dos homens e realmente é também formada pela atuação da pessoa do Espírito Santo no homem interior, na alma do homem. É o trabalhar de Deus. Todas as nossas ações devem concordar com essa natureza de Deus. A Bíblia fala que nós passamos a ter a natureza de Cristo. O Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo vai trabalhando na sua alma. Você vai ficando com a carinha de Cristo. E é isso mesmo que acontece. Quando a pessoa adora um ídolo, a Bíblia fala que ele vai ficar com a cara do ídolo. Quando a pessoa adora uma divindade falsa, como era o caso do paganismo, os fiéis agiam assim também. Como as suas divindades eram infiéis, promíscua, sanguinária, o comportamento do ser humano era assim também. Mas a hora que você confessa o Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus te limpa de todo pecado, você começa a ver uma vida de santidade, porque o Deus da Bíblia é santo. Você vai ficando também parecido com o caráter de Deus, que exige a santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Então isso é importante entender. Atos capítulo 10, versículo 22 e Romanos capítulo 5, versículo 7. Então vamos lá, olha só. Ele inicia dizendo tudo que é verdadeiro, pois tudo que é honesto, tudo que é justo e agora tudo que é puro, pureza, do grego agna, significa pureza no sentido moral. A pureza de motivos e nas ações está aqui em foco, pois originalmente a raiz era agos, palavra que indicava qualquer questão que envolvesse respeito religioso. Aquilo que é puro é aquilo que foi consagrado a Deus, aquilo que foi entregue ao Senhor, que não está maculado pelo pecado. Essa era a ideia inicial. A palavra também significava castidade, pureza ou inculpabilidade moral. Filipenses 1,17. A palavra é usada também para indicar a pregação do Evangelho, por motivos sinceros e incorruptos. Aí a ideia da pureza. Então nós temos essas
palavras inspiradoras para nós ocuparmos a nossa mente. Ou seja, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, e agora tudo que é amável. Vem do grego prosphili. Prosphili significa digno de amor, ou seja, beleza de caráter, tudo que é amável. Essa palavra também era usada no sentido de amigável, agradável, tem a ver com o amor de Deus. E ele vai fechar dizendo tudo que é de boa fama, do grego eufema, que é uma palavra usada no Novo Testamento, que literalmente significa que soe bem, conquistador ou ainda gracioso. A palavra eufema grega dá esse entendimento. Também podia indicar aquilo que é louvado com palavras, sendo assim que alguns intérpretes entendem esse vocábulo. E aí ele vai dizer se há alguma virtude. Então, olha que interessante, ele trabalha com tudo que é verdadeiro, tudo que é verdade, tudo que é honesto, reverenciável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é agradável. Se há alguma virtude, vem do grego arete, excelência moral. A virtude aqui seria o equivalente à excelência moral. Olha só, simetricamente falando, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, se lê assim: associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Então esse termo tinha um significado geral, incluindo tudo quanto Paulo dissera antes, todos aqueles elementos. E se há algum louvor, ele fala, olha só, e se há também algum louvor ou alguma coisa digna de louvor, o que sem dúvida é o seu significado nesse versículo, Paulo sem dúvida se referia aqui tanto a Deus como aos homens. Aí ele diz, nisso você tem que pensar. Ou seja, ocupe o seu pensamento nisso. Que essas coisas dignas de louvor, que é o quê? A verdade, a honestidade, a virtude, a justiça, a pureza. São esses elementos, tudo que é agradável. É aí que eu tenho que, tudo que é louvável, é aí que eu tenho que aplicar a minha mente. Essas virtudes sejam as razões da nossa meditação e consideração. Então devem ser substituídos vãos pensamentos. Pensamentos da sensualidade, pensamentos do lucro, da avareza, da fama mundana, e buscar cuidadosamente aquelas coisas que contribuem para o bem das nossas almas imortais, não coisas da carne, que é efêmera, que é passageira, mas coisas que são eternas, que transcende a qualquer bem terreno que os homens busquem mediante suas mentalidades carnais. Então esse versículo ele é muito importante para eu compreender que eu tenho que ocupar a minha mente com coisas espirituais, coisas que permanecem, coisas que são eternas, não coisas passageiras. Não ficar ocupando a mente com coisas que vão acabar aqui nessa dimensão carnal e terrena, mas ocupar a minha mente com coisas espirituais. Essa é a exortação do nosso texto áureo de Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. Então, lição 7, os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Vamos para a introdução do conteúdo da lição 7? Então, na lição de número 5, fizemos um estudo introdutório acerca da alma. Vimos que junto com o espírito, a alma é inseparável, né? Espírito e alma, porque é a parte imaterial do ser humano. Ela compõe, então, essa parte material ou espiritual do ser humano. Também aprendemos uma síntese dos seus principais atributos na lição de número 6. 5 ainda, na lição de número 5, que são sentimentos,
Isso aqui é o que torna uma pessoa. O que é uma pessoa? Para ser uma pessoa, tem que ter sentimentos, intelecto e vontade própria. Isso é uma pessoa. Às vezes você pensa que para ser pessoa tem que ter corpo, né? Não. Corpo material. Não precisa ter corpo material. Deus é espírito e é uma pessoa. Anjos, os anjos são pessoas, mas não tem corpo material. Os demônios são pessoas, não tem corpo material. Então não precisa ter corpo físico para ser uma pessoa. São pessoas espirituais. Por quê? Tem sentido, sentimentos, intelecto, que é razão, e evolução, que é vontade própria. Então isso é fundamental para ser uma pessoa, não necessariamente um corpo físico. O intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. O intelecto, a razão, compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. Para ser pessoa tem que ter isso. E nessa lição nós vamos estudar a respeito dos pensamentos. Na lição de número 6, nós estudamos sobre a nossa maneira de raciocinar, que tem a ver com o tribunal, né? Fala que é o tribunal, a lição de número 6 trabalhou isso. Então a lição 5 trabalhou o que é uma pessoa. Uma pessoa e falando da alma e do espírito. A lição 6 já vai abordar, já vai fazer essa abordagem sobre a nossa alma como um tribunal, né? Porque a gente fala da nossa consciência para tomar decisões corretas ou incorretas. Agora, essa lição de número 7 vai falar dos pensamentos. Por quê? Porque no mês de novembro nós estamos estudando a alma. No mês de outubro nós estudamos o corpo. Lembra do corpo como templo do Espírito Santo, etc. Foi no mês de outubro. No mês de novembro é a alma que está sendo explorada. E no mês de dezembro será o espírito. Então qual é a palavra-chave da lição 7? Pensamentos. Essa é a palavra-chave. E o primeiro tópico dessa lição de número 7 é uma visão introdutória. Então agora nós vamos entrar no conteúdo da lição. Antes de adentrarmos nesse corpo, né, nos 3 grandes tópicos da lição, com os seus muitos subtópicos, eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal. Então você pode, se entrar lá no YouTube, @Professor Alberto Oficial, esse é o nosso canal, Professor Alberto Oficial, você entra lá e se inscreva. É importante que você se inscreva, é importante que você ative o sininho que tem lá das notificações, para você ser avisado de novos e próximos vídeos. E eu preciso que você curte lá o joinha. Curte nesse vídeo o joinha. E você pode também deixar o seu comentário. Ah, professor, eu não entendi direito essa expressão. Vários irmãos escrevem para mim, olha, não entendi. E eu tento explicar melhor, porque às vezes aqui, falando apenas, explicando, pode surgir dúvidas. Então, deixe o seu comentário se houve alguma dúvida, ou contando como esses vídeos têm impactado a sua vida. Olha, esse vídeo tem sido importante para mim. E o que eu peço para você? Compartilhe. Compartilhe esse vídeo. Você conhece outros professores de EBD, você conhece membros da sua família. Compartilhe esse estudo com eles, os seus próprios alunos. Todo mundo tem o seu grupo de WhatsApp. Envie esse material para eles também poderem ter informações relevantes sobre a nossa lição. Então, primeiro tópico da lição, uma visão introdutória. 1.1, a experiência do primeiro casal, Adão e Eva. Então, no estudo de antropologia bíblica, que é uma disciplina da escola teológica, é importante sempre buscar, primeiro no livro do Gênesis, os fundamentos da nossa compreensão teológica.
É importante isso. Ali, os traços da personalidade se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. Você observa, lendo Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, você vê a manifestação e os traços da personalidade. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, de compreensão e de governo do homem sobre toda a criação. E em seu relacionamento interpessoal com o seu Criador. Isso você vê em Gênesis, desde Gênesis capítulo 1, mas também no capítulo 2 e no capítulo 3. Você vê todos esses elementos. Para todos esses processos, Adão e Eva, o primeiro casal, usaram do intelecto, raciocinando, elaborando pensamentos e tomando decisões. Exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado, a maneira que eles vão agir frente à tragédia do pecado. Eva pensou o que não devia e foi enganada. Adão não pensou o que devia e pecou. Gênesis 3, 6, 1 Timóteo 2, 14. Veja, a serpente fala para Eva: se você comer esse fruto, você vai ser que nem Deus. Você vai ter todas essas faculdades. E ela, usando de ilusionismo, ela enganou Eva. Agora, Adão nem parou para pensar, né? Eva ofereceu aquilo que não podia, né? Pegou do fruto proibido e ele aceitou. Quer dizer, ele também não. Então, quer dizer, um usou o pensamento para uma coisa equivocada, foi enganada, mas foi através do pensamento. E por outro lado, o outro não usou o pensamento e acabou cedendo, então, à tentação. 1.2. Conceitos e origens. Pensamentos são processos mentais, constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, som e imagens. Sons e imagens. É impressionante como que um pensamento é complexo. É um processo mental. Então, são informações que você recebe. Ao receber aquela informação, você reflete, pode associar a lembranças, a sentimentos, a sons e a imagens. Eu vou dar um exemplo muito fácil. Quando eu pego uma xícara de café, o cheiro do café, ele me remete a imagens. Imagens familiares, imagens carinhosas da minha mãe preparando o café quando criança. Só o cheiro. Então, olha só, apenas pelo cheiro pode desencadear um processo de pensamentos. Isso também acontece com a música. Ao ouvir uma música, pode, como um gatilho, despertar um processo de pensamento. Aquela música pode te remeter a um relacionamento amoroso, pode te remeter à sua infância, pode remeter a experiências boas, alegres, que podem estimular, ou não, pode ser ao contrário, mas que inicia um processo de pensamentos, um processo mental, sem dúvida. Uma figura que você vê, uma imagem. Então são vários elementos que podem desencadear os pensamentos. E nós estamos estudando exatamente isso, pensamentos. A despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos, que são fatores biológicos, psicológicos e espirituais, ou de fatores externos, que são fatores ambientais e experiências do cotidiano, que foram os dois, basicamente, exemplos que eu dei no primeiro momento, que foi o café ou a música, por exemplo. Podem também ser combinação desses fatores internos e externos.
Pode ser. E normalmente é uma combinação, né? Não é simplesmente uma questão interna ou uma questão externa. Normalmente se combina isso. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando-os ou reprovando-os. Que nós temos essa capacidade para aceitar ou para recusar. E aí que vem o nosso textuário, dizendo para nós não aceitarmos os pensamentos carnais, falaciosos, soberbos, impuros e dar lugar a o quê? A bons pensamentos, pensamentos que edificam. Então, essa é a base do nosso textuário. 1.3, características dos pensamentos. Bom, em sua amplíssima capacidade imaginativa, porque o homem tem uma mente extremamente fértil, extremamente fértil. Você que é professor de EBD, ou você que é pai, a sua linguagem precisa ser cuidadosa e às vezes mais clara, que você pode falar uma coisa, mas o seu aluno pode estar imaginando outra coisa. E aí que precisa tomar cuidado, porque o pensamento humano é extremamente fértil. Então, em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários simples ou extremamente complexos, cenários neutros ou extremamente coloridos, rebuscados, cheios de detalhes. Essa é a capacidade que todos nós seres humanos temos. Quantas imaginações já tivemos desde a nossa infância? Meu Deus do céu! Quanta imaginação! Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. E todo o tempo você está pensando. Você está dirigindo, você está pensando. Às vezes você vai deitar, você está pensando. Você está caminhando, você está pensando. Tem gente que pensa alto, até fala, né? Quantas pessoas você encontra, está falando consigo mesmo? É pensamentos, está pensando. Então, do ponto de vista moral, e agora estou falando de moralidade, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Os que são originados de fatores externos são fruto de experiências sensoriais. Lembra que eu falei? Quando eu sinto o cheiro do café, quando eu ouço a música, quando eu vejo. Né? Então, são experiências sensoriais. Ou sou tocado. Né? A mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos ou dos sentidos, como os olhos, o ouvido, a boca, as mãos ou o nariz, que é sentindo, né? Por isso, abster-se de toda aparência do mal é essencial. E é isso mesmo que diz 1 Tessalonicenses 5:22. Fugir, né, da prostituição, fugir de toda aparência do mal. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos inapropriados, enganosos ou impuros. Salmo 101, versos 3 e 5, faz esse apontamento. Já o Salmo 119, ele fala assim, como que o jovem purificará o seu coração? Que tem a ver com a sede das emoções, mente, pensamentos. Então ele vai purificar observando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus santifica o indivíduo. Então, nós podemos, sem dúvida, através de um pensamento, gerar o pecado. Porque de um pensamento podem surgir gravíssimos pecados, como violências, imoralidades, impurezas sexuais, mentiras, calúnias e maledicências, conforme diz Mateus 12:34 e 15:19. Cabe-nos abortar o ciclo de pensamentos ou
estancar isso. Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 15, diz assim: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Permite pensamentos inadequados, inapropriados. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. Aí a pessoa vai materializar, né? E o pecado sendo consumado gera a morte. O que é a morte aqui? Separação da comunhão com Deus. A pessoa perde a comunhão com Deus. Por isso gera a morte, a separação. Então vamos para o resuminho do tópico primeiro. Os pensamentos fazem parte da estrutura da alma, da parte material do ser humano, e devem ser avaliados quanto à sua origem e natureza moral. 2. A gestão dos pensamentos. 2.1. Imperativo ético e espiritual. Então a Epístola aos Filipenses é repleta de referências a sentimentos ou emoções. Não sem razão tem entre suas qualificações o de ser denominada a Epístola aos Filipenses como a Epístola da Alegria. É só você ler Filipenses 1, 3, 4, capítulo 2, 1 e 2, capítulo 4, versículo 1. Alegrai-vos no Senhor, outra vez alegrai-vos. Por isso que a epístola ficou apelidada ou denominada Epístola da Alegria. Mas ela possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos, que é o nosso texto áureo. Pode ler, capítulo 4, versículo 8 da carta de Paulo aos Filipenses. Então, nela, o apóstolo Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente. Como que eu posso usar a minha mente para coisas boas? Ele fala, é só você pensar em coisas que edificam, coisas que são saudáveis para a sua alma. Então, ao usar o pronome definido tudo, abre uma ampla possibilidade de pensamentos, desde que qualificados com os adjetivos. Então, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Ou seja, tudo que é virtuoso, tudo que é digno de louvor. Essa é a ideia. O uso do imperativo afirmativo pensai indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva, de uma atitude proativa. Eu que vou pensar, não é ficar esperando o pensamento. Aí fica lá, deita na rede e fica lá, vou esperar vir um pensamento. É você que tem que ser proativo, você que tem que querer, você que tem que pensar em coisa boa. Não é ficar esperando vir pensamento bom. Não, é você, porque aqui é pensar, é imperativo, é afirmativo. Ou seja, você tem que ser proativo, é você que tem que ocupar sua mente em coisas boas. Essa é a ideia. É assumir o controle do processo mental. Se nós estamos falando que o pensamento é um processo, então você tem que assumir as cordas aí, né? Ou seja, as rédeas da sua mente, e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos. Romanos, capítulo 1, versículo 21 e 22. Aí vem a pergunta que você tem que fazer para o seu aluno. Pergunta para mim e para você que está me acompanhando. Como que eu tenho gerido os meus pensamentos? Você pode estancar um pensamento errado. Você tem esse controle. Não deixa esse processo mental caminhar para coisa errada. Mas ocupe nisso. Olha quantas virtudes que ele fala. Tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for puro, tudo que for justo, tudo que for de boa fama. Olha quantas possibilidades para você ter uma boa mente, um bom ânimo. Subtópico 2.2. Acima da técnica.
Em nossos dias, há uma profusão de técnicas de gestão de pensamentos. Está cheio de técnicas humanas, filosóficas, que são engenhos humanos. São estratégias de valor relativo, que se limita ao plano da realidade humana. Mas qual é o nível que ele ocupa? Da carne, da terra. É um nível filosófico, mental, totalmente terreno. A palavra de Deus vai muito além disso e nos ensina que a solução que Paulo fala aos Filipenses, fala também agora aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Paulo fala assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha aí. Então, no nosso textuário, ele mostra as virtudes que eu devo ocupar, o meu processo mental. E agora, aos irmãos de Colosso, ele fala: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo, da terra. Pensar além das circunstâncias temporais, efêmeras, passageiras. E como que eu tenho que ter essa percepção? Através do discernimento espiritual, tendo a mente de Cristo. E isso nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns a todo gênero humano. Todo ser humano passa por conflitos mentais. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 e 16. Além de encher o nosso coração de esperança, Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, capítulo 5, versículo 5, ele fala assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pela pessoa do Espírito Santo que nos foi dado. Olha que bonito. Então a visão celestial, infinitamente superior, nos capacita a gerenciar habilmente todos os sistemas dessa vida inferior, efêmera, passageira da terra, além de ser um preventivo eficaz contra a ansiedade. Porque o que gesta a ansiedade? As preocupações terrenas. São as preocupações. Poxa vida, você acorda, levanta de qualquer jeito, nem ora, nem lê a Bíblia, nem nada. Aí já liga a televisão, já vai pegar o celular, aquele monte de notícia ruim. É um culpamento, o processo mental já começa com coisa ruim. É tiroteio, é confusão, é assassinato, é pecado. Quer dizer, a cabeça acabou de acordar, já inicia o processo mental com coisas negativas. Como é que vai ser o dia dessa pessoa? Como será o dia dessa pessoa? Me fala. Você é uma pessoa inteligente. Tenho certeza que o seu processo mental já se descortinou aí sobre esse assunto. Então, como que você preserva a sua mente? O que você acha que é o livro digno para ocupar a mente e o coração do homem? É a Bíblia? Então, ao invés de você acordar aí direto nesse seu WhatsApp aí, deixa eu brincar com você. Ao invés de você acordar e já direto nesse WhatsApp aí, varão ou varoa, né? Para um pouquinho, né? Vai fazer sua higiene pessoal e vai para a Bíblia. Pega a Bíblia, vai para a oração, agradeça a Deus pela noite abençoada que Ele te deu. Dê graças a Deus por tão grande salvação, pelo sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Evoca o sangue de Jesus, diga: Senhor Jesus, lava o meu espírito, lava a minha alma, lava o meu corpo, que é o templo do teu Espírito Santo, lava minhas vestiduras, passa o teu colírio nos meus olhos. Peça para Jesus te batizar com o Espírito Santo, se você ainda não tem essa experiência do revestimento do poder. Senhor, me encha do teu Espírito, eu preciso ser cheio do teu Espírito. Você tem que orar, lê a palavra, lê aí o Salmo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Salmo 91. Aí você já... Como é que vai ser? Como será o seu dia, meu irmão? Totalmente diferente, porque o seu processo mental foi calcado na palavra, na comunhão com o Senhor.
Agora faz tudo diferente, meu Deus do céu. Já acorda nervoso, já está atrasado, aquela tribulação, e já bate o pé não sei na onde, já sai pulando. E aí vai, já liga o WhatsApp e já vem, deposita não sei quanto a minha conta, você não pagou a conta. Meu Jesus amado. Aí vai fazer café, já pega fogo, não sei na onde, pega fogo no guardanapo, e o pão cai no chão. Meu Deus do céu, só confusão, irmão. Para. Vamos ter qualidade de vida, e qualidade de vida na palavra. O que Paulo está falando para mim e para você? Ocupa a sua mente, o seu processo mental nas coisas do céu. Você é um cidadão do céu, você é peregrino na terra só. Então tem uma outra visão. Essa lição é muito boa para nós ensinar o povo de Deus a levar com mais seriedade a palavra eterna, as coisas que permanecem, e não as coisas que acabam-se aqui. 2.3, recursos espirituais. Oh, que coisa boa! Tudo que eu já falei veio aqui agora nesse subtópico. Leitura da Bíblia é um recurso extraordinário, insubstituível. Não dá para substituir a leitura da Bíblia, irmão. Então, vamos ler a Bíblia. Tá? Vamos ler a palavra de Deus para iniciar um processo mental em você maravilhoso, eivado de unção, de graça, de poder de Deus. Então a leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos, inspirados em verdades eternas. Olha que maravilha, irmão. Faz essa experiência. Acordou com calma, senta, agradece a Deus, abra a palavra de Deus e absorve a divina e eterna palavra de Deus. A palavra de Deus é profética, ela edifica, exorta e conforta. Então, quais são os recursos espirituais que eu tenho? A Bíblia. Essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, meditar e refletir, pensar de maneira detida. Inicia o processo de pensamento firmado na palavra. Como que o Senhor Jesus derrotou Satanás? Como que o Senhor Jesus derrotou o diabo? Usando a palavra. A resposta de Jesus são 3 respostas que Jesus dá. Só citando a Bíblia. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus citou o livro de Deuteronômio. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo fala, se você me adorar, vou te dar todos os reinos da terra. Jesus não, está escrito em Deuteronômio. Jesus só usou o livro de Deuteronômio. Só usou Deuteronômio. Nem precisou ir lá. Olha, está escrito. Adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirá. Só Ele prestará culto. O diabo viu que Jesus estava citando muito a Bíblia, foi citar a Bíblia também. Fora, claro, do contexto, né? Aí leu lá o Salmo 91, está escrito aqui, pula aqui no pináculo, porque os seus anjos eram a ordem de teu respeito. Citou a Bíblia também, mas fora do contexto. Mas Jesus, irmão, podia ler o versículo seguinte do Salmo, o verso seguinte do Salmo 91, que acabaria com Satanás, porque o versículo seguinte, que os seus anjos eram a ordem de teu respeito, diz que pisarás no leão e no asno. Diz que Jesus ia pisar nele. Mas Jesus nem leu isso. Jesus voltou para o livro de Deuteronômio. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Pode tentar Deus. Então, Jesus venceu o diabo citando a Bíblia. O livro de Deuteronômio, a lei, Pentateuco. Então, nós também vencemos o mundo e o diabo pela palavra, não pelas ideologias desse mundo e nem por palavras afirmativas, essas coisas. Não, nós realmente temos a Bíblia. Exige o emprego, então, da vontade, né? Você tem que querer, né, irmão? Não adianta a gente explica, ensina, mas você tem que querer, né? Você tem que desejar. Então, a decisão é sua. Salmo 119, verso 131. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Eu desejei, eu quero. Então, produz sentimentos elevados a leitura da palavra de Deus, que é amor, alegria, paz,
pelas verdades aprendidas, abundante sabedoria e correta direção. Por isso que o Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, aprenda o que a palavra de Deus nos orienta. Ocupe a sua mente, que o seu processo mental, ao levantar, ao acordar, esteja firmado na palavra de Deus, na comunhão com o Senhor. E 2.4, Jerusalém e Betânia. Jerusalém era a capital religiosa da Judéia, naquela época do Senhor Jesus, porque a capital administrativa romana era Cesareia Marítima. E Betânia é uma cidade que fica no sopé do Monte das Oliveiras, aonde Lázaro, Maria e Marta moravam. Agora cuidado, porque além dessa Betânia que fica no Monte das Oliveiras, no sopé do Monte das Oliveiras, você precisa entender também que tem uma outra Betânia que fica lá próximo do Rio Jordão. Não é dessa Betânia que nós estamos falando aqui. Estamos falando de Jerusalém e de Betânia. Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Claro que não. Formação cultural que você teve, a sua educação, a maneira que você foi criado no seu lar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Em dias de tanta agitação e pensamento acelerado, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. Marcos 6,31. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Há tempo para todo o propósito, falando debaixo do sol. Então, debaixo do sol, ou seja, nesse nosso cotidiano, nesse nosso mundo, porque o livro de Eclesiastes, ele fala 29 vezes a expressão debaixo do sol. Então, ele está falando do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, tem tempo de estar em Jerusalém, quando o Senhor Jesus ia nas grandes festas, Páscoa, Pentecostes, ia para Jerusalém. Mas tem tempo também para ir na casa do seu amigo, que é de Lázaro, Marta e Maria, em Betânia. Então aqui, a nossa vida aqui, precisa ser equilibrada, irmão. Tem gente, irmão, meu Deus do céu, é desequilibrado, irmão. Tem hora que você tem que dormir, irmão. Vai dormir. Fica lá na igreja, vai, dobra o joelho e dorme no banco, baba no banco orando. Você está com sono, dorme. Tem hora que é para orar, para buscar a presença de Deus. Não dá, irmão. A pessoa, coitada, acorda 4 horas da manhã. Ela não aguenta. Ela precisa de um momento de repouso. Vai fazer bem para o seu organismo. Então, irmão, mas acontece que na segunda tem ensaio do círculo de oração. Na terça tem o culto de oração. Na quarta tem ensaio dos adolescentes. Na quinta tem o culto público. Na sexta o culto na igreja sede. No sábado é a Santa Ceia. No domingo a escola dominical. Aí reunião de obreiro. Aí, eu sei, irmão, tem tudo essas coisas, mas você tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Você tem que ter um dia para sua família, especialmente se você tem crianças pequenas. Não dá para um pai que tem crianças pequenas, para uma mãe que tem crianças pequenas, não ter um dia para sua família. Você tem que ter um dia, pega a quarta-feira, mas é ensaio, não sei o que lá. Avisa os irmãos, eu não vou participar. Eu tenho que fazer o culto doméstico com a minha família. Eu tenho que brincar com meus filhos. Meus filhinhos são pequenos, isso é justo, isso é agradável a Deus. Porque vai passar, daqui a pouco eles estão mocinhos, você não vai mais precisar fazer isso. Aí você vai no ensaio, quando eles crescerem. Precisa descansar, irmão. Vai fazer um passeio. Não posso, não tenho recurso. Tudo bem. Mas você sabe o dia do aniversário da sua esposa? É aniversário dela? Mas tem culto. Avisa o pastor. Pastor, hoje eu não irei no culto, que é aniversário da minha esposa. Eu vou pagar um jantar para ela. Eu vou passear com ela no shopping. É assim, irmão. É assim que se faz, irmão.
Porque o primeiro culto é a sua casa. O primeiro altar é o seu lar. Então cuidado para não confundir as coisas, depois ainda pôr culpa ainda em Deus ainda. Oh, você vê, perdi minha família. Eu nunca perdi um culto, mas perdi minha família. Claro, você está fazendo tudo errado. Está fazendo errado. Primeiro lugar é Deus. Deus está sobre todas as coisas. Segundo lugar é a sua família, que é o altar primordial. É a sua casa. Aí depois você pode ser a igreja, o trabalho, vai depender. Tá? Mas cuidado para você não querer ganhar o mundo e perder a própria família, né, irmão? Então procura dar prioridade para a sua família, ensiná-los no temor do Senhor, e vai ser uma bênção. Vocês vão entender a importância. A igreja só é forte se tivermos famílias fortes. Então há tempo e propósito para todas as coisas. Eu sempre falo isso para as irmãs gestantes. Aí nasce o bebezinho, aí a irmã, meu Deus, eu não consigo assistir o culto. Claro, agora é maternidade, né, irmã? Não dá para assistir o culto inteiro mesmo. Você tem que cuidar, é um momento, mas vai passar. É o pai, é a paternidade, está tudo certo. Então, tenha discernimento, há propósito para tudo. A Bíblia ensina isso, irmão. Aí a pessoa não lê a Bíblia, né? Faz tudo errado da cabeça dela e depois fica aí estressado, triste. Não, é para a sua vida ser uma bênção, é a vontade de Deus. Agora leia a Bíblia para você estar dentro da palavra. Então tem tempo de estar em Jerusalém, que é o tempo de estar na igreja. Jerusalém onde estava o templo. E é tempo de estar em Betânia, onde estavam os amigos de Lázaro. Aí tem a ver com lazer, faz parte do seu organismo. Você precisa disso. E se você não precisa, porque pode ser que você esteja num nível espiritual muito elevado, mas muito elevado, mas a sua esposa, o seu filho precisa, o seu neto. Talvez você não precisa, mas o seu cônjuge precisa. Os seus descendentes precisam. Tá? Então, abra o olho e investe na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento. Resumo do tópico 2. O cristão deve assumir o controle da sua mente, dos processos mentais. E qual é o recurso que Deus colocou à minha disponibilidade? Recursos espirituais, recursos bíblicos, para pensar conforme a boa e agradável vontade do Senhor. Então, essa é a vontade de Deus, que você tenha uma vida abençoada. Quero aproveitar esse momento, antes de adentrar no tópico de número 3, que é a batalha na arena dos pensamentos, para mandar um abraço muito especial e agradecer a audiência das nossas aulas. Quero mandar um abraço para nossa irmã Marta Lúcia, de Pirapora, de Minas Gerais. Ela escreveu assim: Deus abençoe o irmão. Aprendi muito para ensinar minhas alunas da classe de adulto da IBD. Deus seja louvado. Amém, irmã Marta Lúcia. Que bom que a senhora está ministrando a bênção de Deus na vida das suas alunas da IBD. Um abraço para todas as suas alunas aí, viu, irmã Marta Lúcia? Diga aí para suas alunas, fala, o professor Alberto mandou um abraço para todas vocês, minhas alunas queridas aí, da classe de adulto da IBD de Pirapora, de Minas Gerais. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o irmão Antônio Carlos de Traipu, Alagoas. O irmão Antônio Carlos escreveu algo assim, muito bonito. Ele fala assim: a paz do Senhor. Eu sou diácono Antônio, do povoado de Mombasa, que é uma comunidade quilombola. Olha que bênção. E eu louvo a Deus aqui que eu tenho um assessor de primeira linha, que é o irmão Samuel Gomes. Ele pesquisou para mim onde fica essa cidade de Traipu, no Alagoas. Que comunidade quilombola é essa? E olha só o que ele descobriu. A comunidade de Mombasa, localizada na zona rural do município de Traipu, em Alagoas, possui uma forte presença e tradição cristã, manifestada principalmente através do catolicismo e protestantismo. Sobre o protestantismo, também há uma presença evangélica ativa, com destaque para a Igreja Assembleia de Deus, IADAL,
que possui um perfil oficial no Instagram, AD Mombasa, indicando uma congregação local estabelecida. E ela fala que o pastor presidente ali é o reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima e o pastor do campo, pastor Agapto Macário. Bom, foi a pesquisinha que a gente fez aqui rapidamente. Mas eu quero mandar um abraço para o senhor, meu querido irmão diácono Antônio Carlos. Um abraço a esse povoado, a essa comunidade quilombola de Mombasa, em Traipu, Alagoas. Grande abraço, que vocês continuem estudando a palavra do Senhor. Eu quero aqui mandar um abraço também para o irmão João Ribeiro Júnior, da cidade de Sorocaba, aqui de São Paulo. Ele escreveu assim: a paz do Senhor, professor Alberto. Eu e minha esposa Sueli acompanhamos suas aulas abençoadas aqui de Sorocaba. Ô irmão João Ribeiro, irmã Sueli de Sorocaba, recebe o meu abraço. E eu quero que o senhor dê um abraço especial a todos os irmãos da Escola Bíblica Dominical de Sorocaba e de São Paulo. E um abração aí especial ao irmão, a irmã Marcileia Araújo. A irmã Marcileia Araújo, ela é de Manacapuru, Amazonas. Ela escreveu assim, ó: sou de Manacapuru, interior do Amazonas. Gostei muito da sua aula. Oh, minha irmã Marcileia Araújo, recebe o meu abraço, o meu carinho e dá um abraço apertado aí para os irmãos de Manacapuru, aí no Amazonas, viu? Que a nossa escola bíblica dominical aí seja uma grande bênção. Meus irmãos, esse terceiro tópico, batalha na arena dos pensamentos. 3.1, influências espirituais. Nós não podemos simplificar o processo de controles do pensamento. Não é tão fácil assim, tá? Principalmente porque nós sabemos que há uma guerra espiritual, uma batalha espiritual que nós enfrentamos. Vocês lembram que nós encerramos a aula número 6, citando uma possível frase de Lutero, que diz que eu não posso impedir que o pássaro passe voando sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que esse pássaro volte e faça ninho nela? Então é uma guerra espiritual. O pensamento vem de tudo quanto é lado, mas eu preciso fazer esse enfrentamento. Mas não é fácil, eu não posso simplificar isso. A mente é como uma arena de intensas batalhas, com verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais. Irmão, é que nem você viu lá a guerra na faixa de Gaza, é bomba para tudo quanto é lado, é prédio caindo. A mente é quase isso. É um ataque que vem às setas inflamáveis do diabo. Ainda bem que Deus fala a armadura de Deus. Por falar em armadura de Deus, entra aí no meu YouTube, @Professor Alberto Oficial. Lá tem um vídeo, uma mensagem que eu ministrei na Santa Ceia do Senhor Jesus, e eu falo sobre a armadura de Deus, para você resistir os dardos inflamáveis de Satanás, que tenta macular sua mente. Então, como verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais. Como Paulo escreveu, há uma luta travada nos lugares celestiais, Efésios 6:2, que é o texto e a mensagem que eu ministrei. Você pode assistir aí esse vídeo, chama A Armadura de Deus, que está em Efésios capítulo 6. Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar nosso coração, nesse caso nossa mente, né? Que é a sede das emoções, pois o que pensamos influencia nossos sentimentos, desejos e decisões. Olha, o que você pensa, viu, irmão? Viu, minha irmã? O que você pensa vai influenciar profundamente suas decisões, seus desejos, seus sentimentos. Na versão da Nova Tradução, na linguagem de hoje, no livro do Provérbios 4:23, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha, irmão,
Cuidado com o que você está permitindo a esse processo mental, esse pensamento que você está tendo. Cuidado, porque sua vida é dirigida por isso. Então é muito mais sério do que você imagina. Judas e Ananias são exemplos de personagens bíblicos que deixaram Satanás influenciar os seus pensamentos e fazer o quê? Ninhos em suas cabeças. O Judas, a Bíblia fala que Satanás entrou nele. Ele deixou, né? Que ele podia ter resistido. Resistiu o diabo que ele fugirá de vós. Agora Judas deixou. E o Ananias também. Pedro fala, Ananias, por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Para você mentir para Deus, mentir para o Espírito Santo. Então permitiu. E quais foram os fins dessas pessoas? Fins trágicos, infelizmente. 3.2. Cuidados práticos. O cristão deve adotar algumas medidas práticas para proteger a mente. Bom, Paulo manda pôr o capacete da salvação, né, irmãos? Mas vamos lá. Primeiro, não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que produzem complexos de inferioridade ou de superioridade. Tem gente que fica pensando, eu acho que eu não sirvo para nada. Provavelmente, essas pessoas que sentem-se diminuídas, infelizmente, se você for na infância delas, você vai descobrir que elas não receberam palavras afirmativas. São pessoas que sempre o pai falava, você não presta, menino. A mãe falava, você não vale nada. E foi interiorizando, porque os adultos simbolizam autoridades para nós. Então uma criança que vai ouvindo isso, ela passa a acreditar nisso. Então esses pensamentos, infelizmente, vão produzir complexos de inferioridade. Mas pode também ser a síndrome do imperador. Sabe qual que é? É aquela pessoa, aqueles pais permissivos que deixam a criança fazer o que ela quer, tudo pode, tudo. A criança cresce assim, ela pensa que pode tudo, não pode ouvir não. Não pode ouvir não. Aí fica com um complexo de superioridade. E aí vai sofrer muito na vida, né, irmão? Porque precisa ter bom senso, né? Não é nem para pender de um lado nem do outro. Tanto o complexo de inferioridade como de superioridade são elementos negativos que deformam o caráter do indivíduo. Então, não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. B. Purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Tiago 4:8. Peça para o Senhor Jesus lavar a sua mente com o sangue dele. Não permita que pensamentos malignos, sensuais, disformes, preconceituosos invadam a sua mente. Repreenda em nome de Jesus. A sua mente é uma mente de Cristo. Então você tem que enfrentar isso. C. Livrar-se da intoxicação. O excesso de informações. Principalmente das redes sociais. Então nós somos bombardeados por informações e imagens. Isso produz o quê? Fadiga, exaustão e principalmente ansiedade, que são as preocupações. O que é ansiedade? Por que a pessoa fica ansiosa ali? Preocupações. Porque fica ali aceitando todo esse tipo esse excesso de informação. Pode observar, as pessoas que ficam muito tempo nas redes sociais, elas têm uma tendência, tá? Não estou dizendo que é isso, mas há uma tendência de serem ansiosas. Fica ali com o dedinho, meu Deus, eu não sai daquilo. É um perigo. A gente precisa conversar com carinho com essas pessoas, porque pode ser que você tenha algum filho adolescente ou não, mas fale com carinho, né, irmão? Já vem, irmão, já vou tomar esse celular, esse instrumento do diabo, já começa a fazer bobagem, né, irmão? Vou pegar o martelo e vou destruir o celular. Não faça isso, irmão. Custa caro. Senta com a pessoa, vai tomar. Faz o seguinte, quer ver uma coisa que dá muito certo? Convida o seu filho adolescente para comer um lanche no McDonald's, que ele vai na hora. Adolescente ainda, vai. E lá você vai conversar. Com calma, filho. Você está usando muito o celular, você é uma pessoa inteligente.
Você precisa explorar outras áreas. Você precisa desenvolver atividades manuais, precisa ler mais. Vamos fazer um acordo, tá? Vamos estimular, vamos na livraria, você vai comprar um livro para você melhorar a linguagem. Mas tem que falar com muito amor, com muito carinho, irmão. Que a pessoa está dependente daquela circunstância. Então não vai pela violência, mas vai com sabedoria, conversando. Conversa. Olha, filha, pode usar o seu celular nesse período. Agora, a partir desse horário, vamos colocar o celular para carregar. Você vai pegar a Bíblia, você vai pegar um bom livro, nós vamos assistir um filme. Tira, mas faça isso com amor, com acolhimento, com carinho. Vai vir com essa história como antigamente, né, que nossos pais faziam, né? Tirava a cinta e já ia descer no sarrafo. Não pode fazer isso, irmão. Aquela foi uma outra época e hoje é um outro mundo. Hoje existem leis que nem permitem mais isso. Então, faça com amor, com carinho, com oração. Tá? Você vai ganhar com muito amor, com muito carinho, porque as pessoas sentem quando são amadas. As pessoas sentem sim quando são exortadas no amor. A gente sente, irmão. Nós somos seres humanos racionais, inteligentes. Então usa do amor, do carinho, do respeito. Tá? Vai querer dar uma voadora no quarto do filho porque está fechado. E meu Deus do céu, irmão do céu. Não é assim que funciona. Tá? Então, lembra de Jesus, que é manso e humilde de coração. Tá bom, irmão? Então, livra-se desse tóxico, né? De tanto excesso de informação. Porque isso vai gerar fadiga, cansaço, nervosismo e ansiedade. Focar a mente no que edifica, ou pelo menos que instrui, que vai agregar algum valor, né, irmão? 1 Coríntios 10, 23. Então, ocupa a mente em coisas que edificam. E construir relacionamentos saudáveis. Uma boa saída. Construir relacionamentos saudáveis. Isso é fundamental. Desenvolver relacionamentos socialmente saudáveis. Contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente, dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. A Bíblia fala, vós pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos. Claro que a Bíblia fala também, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais. Mas fale com amor, com carinho, abraçando. Você tem todos, o pai é o sacerdote da casa, pode abraçar e abençoar. Deus te deu essa autoridade, meu irmão. Então faça com muito respeito, com muito amor, com muito carinho. Deus nos usa através do seu amor, que é maravilhoso. Então, resuminho do tópico 3. A mente é um campo de batalha espiritual que exige vigilância, pureza e ações práticas para preservar a saúde mental e espiritual. Então, se esforce para você vencer essa guerra. Uma vez mais, eu quero pedir para você, se porventura você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva aí. Ative o sininho para você receber as informações. O joinha aí, ó, curta esse vídeo aí se você esqueceu. Se você quiser enviar dúvidas, ou se você quiser enviar uma mensagem contando como esses vídeos têm impactado a sua vida, você é uma bênção, envie, tá? E claro, né? Compartilhe desse material para o seu grupo de WhatsApp, para as pessoas que você gosta. Vamos fechar com as considerações finais? Para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Espírito Santo, que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. É isso que diz o apóstolo Paulo aos Romanos, né? Não tomeis forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Somente assim nós vamos viver em comunhão, em sintonia, em simetria com a boa e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Então, olha, procura colocar em prática todo o aprendizado da escola bíblica dominical
Que o Senhor continue abençoando rica e poderosamente sua vida. Lição de número 8. Emoções e sentimentos. A batalha do equilíbrio interior. 23 de novembro de 2025. A aula da IBD da lição de número 8. Eu quero, uma vez mais, convidar você para adquirir os livros que eu escrevi com tanto carinho para você. Você que é professor ou aluno da IBD, tem aqui esse livro chamado O Povo de Israel. Uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal. É um livro muito bonito, com mais de 300 páginas, com os capítulos, pedagogicamente dividido em capítulos, e que inicia com a terra de Israel, depois a eleição de Israel, a origem bíblica do povo de Israel, a formação de Israel no Egito, o período teocrático, da monarquia ao cativeiro, o período persa, o período interbíblico, Israel no Novo Testamento, período de Avni, período dos bizantinos, período árabe-islâmico, período das cruzadas, período mameluco otomano, o surgimento do sionismo, o antissemitismo, o renascimento de Israel, a questão palestina, Jerusalém completa e unida é a capital de Israel, e a perspectiva pentecostal sobre Israel, encerrando no capítulo 21 com os principais momentos históricos de Israel. Capítulo 22, Cânticos de Israel e a bibliografia. Então, um livro com mais de 300 páginas que pode enriquecer o seu conhecimento. O segundo livro que eu quero te apresentar é o Jerusalém no imaginário religioso, do judaísmo ao pentecostalismo. Essa obra, ela foi apresentada como pesquisa de qualificação, julgada e aprovada para obtenção do título de mestre em ciências da religião pelo programa de pós-graduação em ciências da religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Foi em 2015, eu tive o privilégio de ter o grande orientador, professor sociólogo, o eminente professor Dr. João Batista Borges Pereira, grande historiador, que eu tive o privilégio de ser orientado por ele, fazendo esse livro, Jerusalém no imaginário religioso. Eu falo sobre a questão do imaginário, segundo capítulo, Jerusalém Antiga e a construção de sua santidade pelo judaísmo. 3, a construção do imaginário cristão sobre Jerusalém. 4, a Jerusalém islâmica. E 5, a Jerusalém na construção do imaginário protestante. E o último capítulo 6, a construção do imaginário evangélico pentecostal sobre Jerusalém. E para encerrar, eu tenho o último lançamento, que é o livro sobre geografia bíblica. Geografia que vai apresentar uma análise das terras da Bíblia. A primeira parte desse livro explora a geografia histórica, que é do capítulo 1 até o capítulo de número 14, fala da geografia histórica. E do capítulo 15 em diante, eu vou falar sobre a geografia física, clima, regiões, montes e montanhas, desertos da Bíblia, rios da Bíblia, hidrografia de Israel, os rios de Israel, flora de Canaã, fauna, as aves de Canaã e as principais cidades de Canaã. Então tá aí esse livro, Geografia Bíblica. Você pode, se você for da região de Campinas, adquirir na própria Esteadec. Aí está o número do telefone. Ou então você pedir através do Mercado Livre, que está disponível para você. Foi muito bom estar com vocês. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor.